Te damos honra e glória em nome de Jesus, e a igreja diz amém. Aleluia. Diga comigo: Deus é bom e a sua palavra é a verdade. Aleluia. Você já falou com a pessoa que está do seu lado? Diga para ela assim: oi, meu irmão. Diga: que coisa boa lhe ver aqui. Diga: seja abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você está na casa do oleiro, amém, irmãos? Está num bom lugar, a casa do seu pai. Abra seu coração, ele vai falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Saudar os visitantes, saudar aqueles que estão nos acompanhando pela nossa web TV, na internet. Creio que será uma noite maravilhosa, como já tem sido. Eu já fui muito abençoado no louvor e na adoração, amém? Já recebi muito da parte de Deus, e eu creio que nós vamos dar continuidade a isso que Deus está fazendo no nosso meio, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quantos estão felizes? Amém. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, incline sua cabeça, faça uma oração aí em nome de Jesus. Aleluia. Pai, muito obrigado pela tua fidelidade, muito obrigado pelo teu amor. Nós te agradecemos em nome de Jesus pela tua santa presença neste lugar. Estamos aqui para celebrar a tua ceia, comer do teu pão, beber do teu sangue. Obrigado em nome de Jesus, porque somos participantes da tua obra, daquilo que a tua alma fez e se alegrou e viu o resultado. E nós queremos desfrutar dessa bênção, Senhor. Queremos desfrutar em nome de Jesus de tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós, da herança que foi depositada sobre as nossas vidas, nós os que cremos, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus pelas tuas mãos estendidas sobre a nossa cabeça. Obrigado pela bênção do Senhor que enriquece e com ela não traz dores. Nós te somos gratos, Senhor, pela tua fidelidade, nós te somos gratos pelo teu amor. Graças te damos em nome de Jesus pelo teu Espírito que tem acesso a cada um aqui nessa noite, Pai. E eu te peço em nome de Jesus o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de tua vontade, para que nós possamos te agradar em tudo, Pai, frutificar em toda boa obra, Senhor, sermos em nome de Jesus aquilo que o Senhor nos chamou para ser, teus filhos amados, teus filhos que darão muitos frutos para a tua glória e para a tua honra. É em nome de Jesus que nós te pedimos e te abençoamos, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, irmãos. Abra aí a palavra de Deus em Gálatas capítulo 3, eu disse domingo que ia falar sobre a bênção, e muitas pessoas não entendem o que significa a bênção do Senhor, amém? Muitos não conseguem compreender o que essa palavra bênção significa, e às vezes a gente chama, né? Oi abençoado, oi abençoado, oi bênção, tudo na paz, bênção, e perdemos o sentido do que significa ser abençoado por Deus, de ser uma bênção, amém? Mas eu creio que Deus vai estar nos iluminando hoje, e a gente vai estar entendendo um pouco disso em nome de Jesus. Para que nós possamos desfrutar da bênção, nós precisamos aprender a viver por fé. Catuca a pessoa que está do seu lado, diga: viver por fé, amém? É um estilo de vida, é uma forma diferente de você se comportar, é uma forma diferente de você falar, de como agir e principalmente como reagir. Porque agir é fácil, a ação nós podemos premeditar, a reação não, ela vai vir daquilo que está no nosso coração. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Vocês estão entendendo? Então, na ação eu posso premeditar alguma coisa, planejar, agir dissimuladamente. A Bíblia fala sobre ter uma fé fingida, aquela coisa que parece, mas não é. Na reação, não. Na reação vai sair daquilo que está no bom depósito do nosso coração. Como nós reagimos, e Deus espera que em meio àquilo que nós estamos vivendo, a nossa reação seja uma reação de quem crê, daquele que tem fé, daquele que acredita, e principalmente acredita na bênção de Deus, que foi liberada sobre nós, amém? Aqui em Gálatas capítulo 3, no versículo 7, o apóstolo Paulo, ele diz assim:
Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos ou abençoados com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, maldito todo aquele que não permanecer. Eu já estou lendo o 13 já, ó. Eu queria pedir para alguém desligar esse ar aqui para mim, por favor, em nome de Jesus. Estamos no 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para cumpri-las ou para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém, diga ninguém, será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Versículo 13. Cristo nos resgatou, não desligou não. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por que Cristo fez isso? Versículo 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, recebamos a promessa do Espírito. Amém, irmãos? É sobre isso que a gente vai tentar falar nessa noite, em nome de Jesus, para que nós possamos entender o que é que a fé ela traz para nós e entender que nós precisamos viver por fé. Não dá para viver pelo que vê, se quiser ser bem-aventurado. Não dá para viver pelo que sente, se quiser ser feliz. Muitas vezes nossa vista, nossos sentimentos, nossas emoções nos levam a fazer coisas que não é para nós fazermos mais. E só nos levam a fazer essas coisas porque não estamos fundamentados na fé. Amém? A bênção ela foi estabelecida desde o início da criação. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus criou o homem, criou a mulher, a Bíblia diz que Ele os abençoou e disse: crescei e frutificai. Primeira coisa que Deus fez, depois que fez o homem e a mulher, abençoou eles. E abençoar, essa palavra no hebraico significa investir de poder, capacitar, dar condição de ser fecundo, frutífero, bem-aventurado ou feliz. Com que Deus abençoou? Deus abençoou com o seu poder, porque a bênção ela é a grande força criativa de Deus, é o pleno poder de Deus, o seu poder com o qual Ele estabeleceu o universo. Então Deus deu ao homem a bênção, capacitando ele, investindo ele de poder, podemos usar também a palavra autoridade, investiu o homem de autoridade e disse: seja fecundo, se multiplique e guarde. O problema é que o homem não guardou, porque em Gênesis capítulo 3, eles pecaram. E é interessante, no sétimo dia, quando Deus descansou, ele teve que voltar novamente a trabalhar a bênção. Diga: a Bíblia é um livro de bênçãos. Amém? É bem verdade que tem as maldições aqui também. Porque nós não conheceríamos a bênção se não conhecêssemos a maldição. Temos que aprender a diferenciar.
Por que é que as maldições estão na Bíblia? Para que nós saibamos o que significa a bênção. Por que é que a lei está na Bíblia? Para que nós possamos gritar ou invocar um Salvador, um Redentor, e possamos viver debaixo da graça. Então, contrastes. Amém, irmãos? Contrastes, diferenças, para quê? Para que nós possamos discernir e escolher. A escolha é minha. Diga, a escolha é minha. Diga, não é o pastor que escolhe por mim. Não deve ser, pelo menos. Eu vejo as pessoas no gabinete, às vezes elas querem que eu concordem com coisas que não estão na palavra de Deus, e eu não posso concordar. E ainda que eu concorde, você não pode obedecer, porque se não está em linha com a palavra de Deus, é desobediência direta a Deus, e quando nós desobedecemos diretamente a uma ordem de Deus, vem um dano. É igual uma placa que está sinalizando na estrada, velocidade máxima, tantos quilômetros. Você sabe que só pode andar até aquele. Se você passar daquilo ali e um guarda, um policial rodoviário federal tiver com um radarzinho daquele assim mirando em você, 24, 35 dias depois chega uma cartinha amarela na sua casa, uma multa por excesso de velocidade. Tantos pontos na carteira, você vai ter que tirar da bênção também e vai ter que pagar aquela multa. Então, por isso que há a diferença. Mas nós precisamos entender que a Bíblia, ela é um livro de bênçãos. E entender como é que nós podemos ser abençoados. É interessante, Adão e Eva têm 2 filhos, primogênito Caim, depois tem Abel, né? E Caim mata Abel, e depois Adão e Eva, eles vão ter um outro filho chamado Sete. Sete vai ter um filho chamado Enos. E é interessante, lá em Gênesis capítulo 5, diz que dos descendentes de Enos, eles começaram a invocar o Senhor. E vem uma geração até chegar a Noé, quando Deus destrói toda aquela raça humana. Todos os filhos de Adão e Eva, todos aqueles que haviam multiplicado, se inclinaram para o mal, porque Caim foi quem predominou. Depois Sete surgiu, os filhos de Sete. Os filhos de Enos começaram a invocar o nome do Senhor, mas uma geração toda havia se corrompido por causa da maldade do coração do homem. E é uma linhagem que não tinha mais o que fazer. Sabia que tem momentos e tem pessoas que chegam a ser irreconciliáveis? Hoje eu fui pegar o almoço e estava vindo para casa. E eu parei no sinal ali na Quebra-Quilos. Tem um Banco do Brasil do lado direito assim. E eu estava vendo jovens, irmãos, crianças, 11, 10 anos, cheirando cola. E deu uma dor no meu coração. Porque naquela idade ainda tem condição. Mas se não tiver cuidado, chega um determinado momento que não tem mais o que se fazer. Vocês estão entendendo? Assim é alguns crentes que nascem de novo, mas eles começam a cheirar cola. Não é a cola que eu estou falando, mas é doutrinas de demônios, ensinamentos errados, vozes estranhas. Começam a dar ouvido a vozes estranhas, começam a dar ouvidos a doutrinas de homens. E é como se fosse um agente entorpecente. Vai deixando ele fora da bênção. Catuca a pessoa que está do teu lado, diz: é, irmão, não fica fora da bênção não. Como não ficar fora da bênção? Diga, aprendendo a viver pela fé. Só tem um jeito. No texto que nós lemos aqui, ele diz que os que são da lei são malditos. Se você quiser agradar a Deus por causa de desempenho, você vai tropeçar e vai se achar indigno. Porque a lei não foi dada para justificar. A lei foi dada para condenar. E ela condena tanto que não existe um justo, um só sequer baseado na lei. Porque tinham várias ordenanças, e essas ordenanças, elas representavam o seguinte: se você errar em uma, você é culpado de todas. Como é? É.
Você poderia não adulterar, você poderia não roubar, você poderia não, mas se você errasse em uma, você era culpado por tudo. É por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas aqui, ele vai dizer no versículo 10 de Gálatas capítulo 3, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Olha para o irmão que está do lado, diga, e aí, irmão? O que é que tu vai escolher? Oh, glória, aleluia, amém, irmão. Louvado seja Deus. Diga, eu escolho a graça. Ah, pastor, então quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa? Eu não estou dizendo isso. Isso não é graça. Quer dizer que eu posso andar do jeito que eu quiser? Isso não é graça. Quer dizer que eu posso pecar? Isso não é graça. Vocês estão entendendo? Mas nós não podemos também estar debaixo da lei. Cri-cri, juiz, julgando os outros. Porque Deus vai restaurar a bênção a Noé. Lá em Gênesis capítulo 9, versículo 1. Depois do dilúvio, diz que Deus abençoou. Olha, o que é a bênção? Diga, investir de poder. Diga, capacitar. Amém? Deus vai lá em Gênesis capítulo 9, se você quiser abrir lá, pode abrir. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Toda a raça humana é destruída, irmão. Só são salvos 8 vidas, 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. E os animais. E aqui no capítulo 9, diz o seguinte: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei. A mesma coisa que disse a Adão. A mesma bênção que Deus tinha dado a Abraão, ele agora dá a Noé. E é interessante, né? Noé desce da arca, planta uma vinha, colhe do fruto da vinha, que são as uvas, faz um vinho gostoso e enche a cara, se embriaga. Um dos filhos, quando vê a nudez do pai, ridiculariza, quebra o princípio de autoridade. Ele vai contar para os irmãos respeitando o pai, eles entram de costa, com a capa, e cobrem a nudez do pai. Quando o pai volta à sobriedade e sabe que cão fez isso, ele vai lá e amaldiçoa o filho. E começa tudo novamente. Até que chega em Gênesis capítulo 12, quando a gente vai ver aqui as coisas que vão acontecer. De Noé vai vir vários descendentes, de Cão vão vir vários descendentes, vai vir um grande caçador de Nimrod, ele morre, vai começar a idolatria, o povo vai construir a torre de Babel, querendo chegar até os céus, quando Deus disse o quê? Se espalhem. Diga, se espalhem. O povo quer estar junto, e Deus está dizendo, multipliquem-se, encham a terra, vão ser bênção para outras pessoas, mas eles querem estar juntos. E Deus desce e confunde as línguas. Amém? E eles se espalham, e ele vai escolher um homem lá na cidade de Arã, no alto lá, perto ali, hoje no Iraque, e chama Abraão. E Deus vai fazer uma promessa a Abraão. Versículo 1 de Gênesis capítulo 12, 3 capítulos depois, o Senhor vai renovar novamente a bênção. E em Abraão, Deus vai proclamar para ele, anunciar para ele o que é a bênção verdadeiramente, ou as boas novas, ou o evangelho. E como é que nós podemos desfrutar disso? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu, olha aí para o irmão e diz aí, tu, olha para o outro agora, diga, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Paulo entendeu que Deus pregou e mostrou o evangelho para Abraão. O que é o evangelho? Ser abençoado. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? E nós voltamos lá para o texto que nós começamos em Gálatas capítulo 3 e o versículo 7 diz: sabei isto, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura prevista que Deus havia de justificar pela fé os gentios, quando foi que a escritura preveu? Lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Dizendo, olha, o texto, os gentios anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Por quê? Porque de Abraão viria a descendência até chegar Jesus Cristo. Se você abrir em Mateus capítulo 1, você vai ver que ali tem a genealogia de Jesus Cristo. E Mateus, ele vai começar a falar de Abraão até Jesus. E Paulo, ele vai fazer exatamente essa conotação, porque os Gálatas tinham recebido o evangelho, tinham recebido a pregação da fé, tinham recebido o batismo no Espírito Santo, estavam abundando nos dons, mas de repente chegaram lá uns judaizantes e disseram que eles tinham que guardar a lei, disseram que eles tinham que guardar o sábado, disseram que eles tinham que circuncidar os filhos, disseram que eles tinham que fazer um monte de coisas, e eles entraram na carne, e começaram a querer agradar a Deus agora na carne. Por quê? Às vezes é mais fácil. Campanha dos 21 dias de fogo santo. Faça uma campanha de 17 dias e você vai ganhar o seu marido para Jesus. Faça uma campanha de 33 dias para você ser promovido. Faça uma e você fica correndo atrás de campanha e não crê nunca. Porque você acha que é seu desempenho, você acha que é o que você faz. Irmãos, nós temos que entender uma coisa: a bênção, ela foi liberada sobre nós e nós temos que aprender a recebê-la. Amém? Essa bênção, ela é dada por Deus. E nós temos que aprender a recebê-la, deixar essa bênção nos alcançar. Parar de estar brigando, parar de estar lutando e ficar firme. Vocês podem ver todos os escritos de Paulo, quando ele vai falar a respeito de batalha espiritual, ele não fala em momento nenhum de você guerrear contra demônio, de você amarrar potestade no ar, de você subir num avião para guerrear com as potestades. E todas as vezes que Paulo fala de batalha espiritual, ele fala sobre permanecer firme na palavra. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, quando ele fala da armadura de Deus, ele diz: estais, pois, firmes, tendo revestido de toda a armadura de Deus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, ele diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aquela palavra no grego é sofismas. É uma mentira tão bem elaborada que consegue fazer com que a gente não acredite na verdade e creia na mentira. E não existe ninguém que saiba mentir mais do que Satanás. Ele é o pai da mentira. Mas Paulo diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, são poderosas em Deus, são poderosas para destruir fortalezas, levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Olha a luta onde é, ó. É aqui, ó. O campo de batalha é aqui, ó. Se algo consegue tirar a nossa atenção e o nosso equilíbrio dos nossos olhos que estão aqui, nós colocamos nas situações, nós colocamos nos problemas, nós colocamos nas pessoas, perdemos essa habilidade de andar em poder, de andar em autoridade, de ser capacitado por Deus. É por isso que Pedro fala lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, que se alguém fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém servir, sirva na força que Deus dá, para que em todas as coisas Jesus Cristo seja glorificado. E eu sei, irmão, sabe por que é que muitas pessoas têm dificuldade de andar na graça? Porque eles querem o crédito.
Olha o quanto que eu orei. Eu orei tanto que Deus me deu. Foi muito jejum, irmão. Foi muito jejum, mas Deus me deu a vitória. Olhe para ele e diga assim: tu está pensando que é bonito ser feio? Às vezes a gente pensa, irmãos, que nós podemos fazer mais do que Deus. Às vezes nós pensamos que nós estamos num patamar onde não precisamos mais da graça de Deus. E eu digo, irmãos, ai de nós, se a graça sair assim, ó, ai de mim, ai de você. Davi entendia isso na velha aliança. Eu disse aqui domingo que eu ia mostrar o que era a bênção, né? E nós vamos ver os descendentes de Abraão, os judeus, Deus tira eles do cativeiro no Egito, porque Deus vai mudar o nome de Abrão. Abrão vai se tornar Abraão, vai nascer Isaac. Isaac vai gerar Jacó. Jacó vai gerar 12 filhos e José, terminando ali o período patriarcal. E eles são conduzidos por causa daquela seca, né? José é odiado pelos irmãos, vendido como escravo, vai lá para o Egito. E depois vem uma seca, o faraó fica sabendo. Vão ter 7 anos de abundância, depois vão ter 7 anos de escassez. E o povo, Jacó com os seus filhos e os irmãos vão descer para o Egito. E vão ficar ali até José morrer, até Jacó morrer, até aquele faraó morrer. E vão passar 430 anos ali na terra de Gozém, no delta do Nilo, no Egito. Só que Deus vai levantar um profeta chamado Moisés, e ele vai retirar esse povo com a bênção de Deus. Só que o povo continua com o coração duro. O povo não crê. O povo não acredita. Passa no Mar Vermelho a pé enxuto. Chega nas águas de Mara, as águas amargas. Deus faz com que uma árvore transforme aquela água em água mineral, a água mais doce possível para beber. O povo não para de murmurar, o povo não para de reclamar. Deus protege o povo de dia com uma nuvem de glória, ilumina o povo e aquece o povo de noite com uma coluna de fogo. Deus dá o maná que todo dia cai e o povo pega o maná e come. Deus dá ao povo ordenanças, Deus dá ao povo lei e o povo diz: nós vamos cumprir tudo, e não cumpre nada. E sabe o que era a bênção? Esse povo que deveria passar aproximadamente de 14 a 40 dias para sair do Egito e chegar até a terra de Canaã, eles vão passar 40 anos no deserto, rodando, até que aquela geração todinha morra, e somente Josué e Caleb vão entrar com os filhos dele na terra prometida. E é exatamente isso que Moisés está fazendo aqui em Deuteronômio capítulo 28, quando ele vai falar sobre as bênçãos, e eu quero que você aprenda hoje o que é a bênção, amém? E não é mais fundamentado nisso que Moisés falou, porque nós não estamos mais debaixo da lei. Olhe para o irmão que está lá, diga: eu não estou debaixo da lei. Diga: eu estou debaixo da graça, por causa de Jesus. O fim da lei é Cristo. Paulo disse aos Romanos: para a justiça de todo aquele que crê. João disse que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus. Vocês estão entendendo? Então aqui, Moisés vai falar sobre as bênçãos. E veja o que é essa bênção. Deuteronômio 28, versículo 1, diz assim: e será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Claro que aqui Deuteronômio significa a repetição da lei. Moisés, juntamente com Josué, está repetindo toda a lei que Deus havia dado no Sinai para os filhos dos israelitas que morreram no deserto. Porque Moisés também vai ficar no deserto, Josué vai assumir a liderança desse povo e vai entrar com esse povo na terra de Canaã, e Deus está aqui, está mostrando para eles o que é que vai acontecer com eles, se eles forem fiéis, porque eles estavam debaixo da lei. Olha o que a bênção é, olha o que significa essa capacidade
investir de poder e de autoridade, essa capacidade de frutificar e ser fecundo. Primeira coisa, Deus é quem faz. Diga comigo, Deus é quem faz. Diga, não sou eu. Diga, a mim compete crer e acreditar. Amém. Nós temos que entender que é Deus quem faz. Quando Moisés vai falar aqui, a primeira coisa que ele diz assim: se você ouvir, se você guardar, se você fizer, aí diz: Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno. 3. Bendito você será na cidade, bendito você será no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto do ventre da tua terra, bendito o fruto do ventre dos teus animais, as criações de tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, bendito a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor, diga, o Senhor entregará teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho esses inimigos sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Todos os povos da terra verão e que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. O Senhor te dará abundâncias de bem no fruto dos teus ventres, no fruto dos teus animais, nos frutos da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses e para os servires. E aqui ele vai dar continuidade às maldições, porque se o povo que estava ouvindo a lei, eles não obedecessem, ia ser tudo o contrário. E hoje, sabe o que é que acontece? Essa bênção já foi liberada a nós, e nós estamos querendo fazer na nossa força. Nós somos quem estamos querendo conquistar, enriquecer, fazer com que a chuva caia. E temos que entender que isso aqui era uma nação que dependia de quê? Do básico. Agricultores, criadores de gado, criadores de ovelhas. O que era importante para eles, para serem prósperos? Ter chuva, uma terra boa para arar, ter sementes para plantar, ter os animais com fecundidade, né? E eu falei aqui domingo passado sobre o desafio que Jacó teve em colocar aquelas varas riscadas e crer que Deus ia dar abundância a ele. Quando as ovelhas boas vinham, ele botava as varas e elas geravam os malhados, os manchados, porque ali era o salário dele com relação ao sogro dele, Labão, que era enganador, ladrão. E nós hoje nos damos com tudo isso. Pessoas que tentam nos roubar, pessoas que tentam nos passar as pernas, pessoas que nos caluniam, pessoas que inventam difamação a respeito da gente, pessoas que fazem muitas e muitas coisas, e muitas vezes nós estamos querendo o quê? Usar da nossa própria força, da nossa própria habilidade, e nós temos somente que crer. Olhe para o irmão que está no lado e diga: meu irmão, você precisa crer que a bênção de Deus já está sobre você. Ô pastor, pelo amor de Deus, o senhor está falando aí, eu quero
crer, mas é difícil, homem. Sabe por que a gente bota dificuldade? Falta de leitura da palavra. Como Viviane disse aqui, o tempo todo Deus disse: o meu povo é levado cativo por falta de conhecimento. E Jesus disse em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus estava dizendo aquilo para os judeus que criam nele. Se você for ver o contexto de João 8, versículo 31, diz que muitos duvidaram de Jesus. Se duvidaram de Jesus, acho que não vão duvidar da gente. Mas muitos creram nele. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permaneceres no meu ensino, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe algo mais libertador do que a verdade, irmãos. E a verdade está no Evangelho. Vocês estão entendendo? Então, nós precisamos entender que a bênção, ela está sobre nós. Que bênção? De ser abençoado na entrada, de ser abençoado na saída, de ser abençoado na cidade, de ser abençoado no campo. Deus vai nos colocar por cima, Deus não vai nos colocar por baixo, Deus vai nos colocar como cabeça, Deus não vai nos colocar como cauda. Nós só precisamos crer. Mas pastor, estava num projeto ali, estava indo tudo tão bem, de repente, é exatamente nessa hora que você tem que crer, irmão, porque crer quando está tudo bem, qualquer pessoa faz. Quando o leite está bem branquinho, não precisa crer, é só tomar. O queijo está lá, a grama, quando tudo está bem, conta paga. A mulher está alegre em casa, Zezinho. Os meninos estão com saúde. Precisa crer em que é nisso? Tem que rir. Agora, quando tudo está contrário, você vai ficar com o quê? Decida hoje à noite ficar com a palavra. Decida hoje à noite ficar com o assim diz o Senhor. E o Senhor disse: a minha bênção vai te enriquecer. Vá lá para Provérbios. Você crê na palavra de Deus, irmão? O mundo, o povo do mundo, eles tentam suprir suas próprias necessidades sem a bênção de Deus. Ele diz aqui: ó, meu suor foi quem me deu essas coisas aqui. Eu sou quem pago minhas contas. Força do meu braço aqui, ó. O crente não. O crente sabe que é o Senhor. Ah, eu estou conseguindo ter sucesso no meio, mas é o Senhor. É muito fácil, irmão, entrar numa arrogância espiritual e achar que o que nós temos é porque nós somos melhores. Olha o que é que Salomão vai dizer aqui em Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Na versão internacional, ou na NVI, diz assim: a bênção do Senhor traz riquezas. O problema é que quando a gente fala de riqueza, o povo diz: aquilo ali é o evangelho da prosperidade, aquilo ali é o evangelho da prosperidade. Irmão, riqueza não é só dinheiro, não. Olha para o irmão que está lá, diga: meu irmão, riqueza, quando está na Bíblia, não está falando só de dinheiro. O problema hoje é que a gente vive atrás de dinheiro, dinheiro, que quando fala em riqueza a gente só pensa em dinheiro. Quando fala em bênção, a gente só pensa em dinheiro. Não, irmãos, dinheiro faz parte, mas não é o mais essencial, não. Pastor, como é que o senhor diz isso? Se não, o rico não fica deprimido,
Rico não tinha depressão, ansiosidade, não se suicidava. Vocês estão entendendo? Alguém já conhece aqui algum rico que se matou? Algum rico que tem tudo, mas ele não tem nada. Não tem prazer em nada, não tem alegria de nada. Era para estar feliz. Trancado dentro do quarto escuro. Não quer sair, não quer ver ninguém. Não faz a barba, não toma banho. Uma depressão profunda. É o que mais tem, irmãos. Porque as pessoas pensam que por ter as coisas trazem felicidade. Não, elas ajudam, mas não trazem felicidade. Às vezes a felicidade está no simples. Às vezes é o contrário. Jesus está no templo. Eu sei que hoje assim as pessoas ficarem escandalizadas, né? Se na hora do gasofilácio eu ficasse aqui, irmão, deixa eu ver quanto é que você está dando. E Jesus estava lá no templo olhando as pessoas depositando no gasofilácio. Os ricos traziam muito dinheiro e colocavam. E ele observando. De repente uma viúva pobre, 2 moedas ela trouxe. Só que aquelas 2 moedas era tudo quanto ela tinha. E ele para o culto e não... Porque o povo diz, não pode expor, pastor. Não expõe o irmão, pastor, não expõe. Jesus expôs. Jesus diz, essa viúva pobre deu mais do que todo mundo aqui. E o povo, que diz isso? O povo está dando aí, sei lá, muito dinheiro, muita coisa. Essa viúvazinha só deu 2 moedinhas. Ele diz, porque os outros estão dando do que sobra. Deus sabe quando a gente está dando do que sobra. Os ricos desse mundo são avarentos, sabia? Eu tinha um amigo que dizia, eu prefiro vender para pobre do que para rico. O rico dá um trabalho para pagar. O pobre não, o pobre ele vende um negócio. Irmãos, eu trabalho há 18 anos em laboratório farmacêutico, visito médicos. Os médicos preferem, sabe o quê? Em cirurgias particulares, fazer cirurgias de pessoas pobres do que de pessoas ricas. Porque os cheques eles não estão aceitando mais, porque são sem fundo. A pessoa chega lá, numa Hilux do ano, e passa um cheque sem fundo. O camarada chega lá, numa caminhonete S10 daquela véia, e ele paga em dinheiro. Porque ele vende uma vaca, vende uns 20 porcos e traz o dinheiro e paga em dinheiro. Eu visito daqui até Cajazeiras, médicos. Então, às vezes a gente fica pensando que a igreja fala só de... Não, é dinheiro. A bênção do Senhor não é dinheiro, mas ela vai trazer riqueza. Vai trazer riqueza. A bênção do Senhor vai trazer. Quando você crê na bênção do Senhor, você não vai fazer as coisas só por dinheiro. Cuidado se o que você está fazendo é somente por dinheiro. Cuidado se você trabalha só por dinheiro. Você ganha um salário mínimo. Chega uma promoção para você ser o gerente da loja. Você vai ganhar 5 salários mínimos. 6 meses depois, já está confirmado. Aquilo não serve de nada. Porque o seu padrão de vida aumenta. E você vai precisar dar conta para ter aqueles 5 salários mínimos. Estou dando 6, né? 5 salários mínimos. Porque seu padrão de vida vai aumentar. Então, dinheiro não motiva. A falta desmotiva. Mas o aumento de dinheiro não motiva. Se o que você está fazendo é somente por causa de dinheiro, eu quero dizer, repense sua vida. Para que quando você chegue na sua velhice, você não fique pensando o que é que eu fiz da minha vida e vá ali para o gabinete com depressão. Você tem que fazer algo que você gosta. Porque sabe o que é que vai trazer a prosperidade para mim e para você? O dom de Deus na nossa vida.
É a bênção de Deus na nossa vida. É a habilidade de Deus na nossa vida que vai trazer a prosperidade. Nós precisamos entender como a bênção de Deus está liberada sobre mim. Quando eu sei que a bênção de Deus está liberada, eu não vou competir com ninguém. Eu não vou colocar o pé para ninguém cair. Não, eu vou simplesmente andar na minha raia. Vocês sabem aqueles nadadores que cada um está na sua raia. Tem a raia 1, a raia 2, na piscina, raia 3, raia 4. E cada um não pode passar para a raia do outro. Assim é a vida. Cada um tem uma missão. Cada um tem uma vocação. Cada um tem um propósito. Cada um tem uma corrida. E Paulo falando aos Coríntios, ele diz aqui em 1 Coríntios capítulo 9... Versículo 24, ele diz assim: olha, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm? Mas somente um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles os fazem para ganhar uma coroa corruptível. Nós, aqueles que pregam o Evangelho, aqueles que vivem do Evangelho, fazemos isso para ganhar uma coroa incorruptível. Versículo 26, ele diz assim: pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Então, não é só correr, não é só fazer, nós temos que saber, irmãos, qual a esperança da nossa vocação. Nós precisamos entender o que foi que a palavra de Deus já liberou para nós. Como é que eu posso andar nessa bênção? E é o que Paulo diz aqui em Gálatas: é pela fé, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Sabia que Abraão, ele foi um dos homens mais ricos da sua época? Não porque trabalhou, mas porque ele creu em Deus. Abraão desce para o Egito, vai com sua mulher, e ele sabe, ele está descendo lá de Harã, vem para a terra de Canaã, passa por algumas cidades da terra de Canaã, só que tem fome naquela terra, e ele desce ao Egito, e ele sabe que no Egito eles tinham os costumes de quê? Quando a mulher era bonita, eles mandavam matar o marido. Ela ficava viúva, o rei dizia: deixa que eu tomo conta dela. Abraão, sabendo disso, ele diz assim: Sarai, se eu disser que você é minha mulher, eles vão me matar e vão querer ficar com você. Diga que você é minha irmã. E ela era, tinha uma meia verdade nisso. E eles descem ao Egito e ela diz assim: é minha irmã. E é interessante, a mulher naquela época, perdoe as mulheres que estão aqui hoje, não fiquem com raiva de mim, mas era propriedade, se pagava um dote pela mulher. Então o grande faraó viu Sarai muito bonita, queria ela como esposa, pagou um dote a Abraão, só que Deus não deixou. O faraó ficou doente. E depois ele expulsa Abraão com toda a sua família, mas cheio de bens. O que é isso? A bênção de Deus. A bênção de Deus você não racionaliza. Você não usa sua razão, você simplesmente acredita que a bênção de Deus está sobre você, e você vai fazer, e Deus vai lhe abençoar, e Deus vai lhe abençoar. Ah, eu tive um prejuízo aqui, não tem problema, eu sou abençoado. Ah, alguém está me devendo aqui, eu não quero saber, eu sou abençoado. Quando você menos espera, aquele que estava lhe devendo, sem briga nenhuma, ele chega na sua casa e diz: eu vim lhe pagar. Aí você, oh glória, louvado seja Deus. Para você não estar se maldizendo, para você não estar morrendo antes do tempo, preocupado, ansioso, estressado, magro, aquela nuvem preta na sua cabeça. Está tudo bem? Tá. Não, irmãos, na paz. Podemos nos abalar? Claro, somos humanos.
Mas não podemos nos esquecer que Deus já nos abençoou. Vai para Efésios. O apóstolo Paulo escrevendo aqui aos Efésios no capítulo 1, no versículo 3, ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, ou seja, Deus, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Olha aí, é bênção espiritual. Irmãos, olha para mim, olha para mim. O espiritual sempre vai determinar o natural. As coisas que nós vemos, as coisas que nós pegamos, as coisas que nós tocamos, ela só existe porque ela veio do espiritual. Esse mundo que existe só veio porque Deus disse: haja, faça-se, haja, faça-se. E hoje nós podemos ver. Até o homem feito do pó da terra só existe porque Deus pegou o pó da terra, fez um boneco, soprou na narina dele e ele passou a ser alma vivente. Tudo que você vê veio do espiritual. Sabia que não existia essas cadeiras e mesas que nós usamos hoje há 100 anos atrás? De plástico? Tudo madeira, ferro. Plástico é coisa recente. Hoje tudo. Eu lembro quando eu trabalhava com meu pai, há alguns anos atrás na feira, sabe como era que a gente embalava carne? Papel grosso. Porque a carne ela tinha uma salobra, se o papel não fosse grosso, colava todinho na carne. Hoje não se usa mais papel, é tudo plástico, sacola plástica. Isso veio de onde? Um homem teve uma ideia, quando descobriu. Foi para o processo de fabricação, viu que o custo era menor, viu que o transporte era melhor, a facilidade. Você acha o quê? Olha, irmãos, quando eu fui para Natal como missionário em 1994, na nossa igreja lá nós tínhamos 120 cadeiras de madeira. E o pastor era americano, ele gostava de madeira da boa. Então cada cadeira tinha aproximadamente, eu nunca pesei, mas uns 8 quilos. E eu tinha que empilhar aquelas 120 cadeiras para varrer, passar pano, cera e enceradeira naquele prédio que era maior do que esse. De madeira. Quando eu terminava meus braços, parecia que eu tinha saído de uma academia e feito bem muita musculação. Hoje é de plástico. Sabe quanto pesa uma cadeira de plástico dessa? Menos de 1 quilo. A gente empilha 20 cadeiras ali, eu puxo as 20 e boto aqui, bem rapidinho, para a Roseli organizar no domingo de manhã aqui, depois que limpa. Era impossível fazer. Facilitou. Às vezes a gente pensa que sempre foi assim. Os jovens que estão em 1020, nunca, sabia não, para mim sempre foi cadeira de plástico. As pessoas veem o celular hoje, pensam que sempre existiu. Até 95, 94, 93, não se falava de celular no Brasil. Tinha em outros países. Brasil, o celular é de 94, 95. Eu lembro o meu primeiro, um Motorola PT que se via de arma também. Parecia um tijolo. Você chegava e abria assim. Alô. Está denunciando a idade, né? Vocês estão entendendo? A gente pensa que sempre existiu. Irmão, sempre o espiritual vai determinar o natural. Então não fica olhando para as coisas naturais e querendo mudar elas pelo natural. É pelo espiritual. Você é espiritual. Você pode olhar para o seu irmão e dizer assim: meu irmão, você é espiritual. Jesus disse: o que nasce da carne é carne, Nicodemos, mas o que nasce do espírito é espírito. E se você nasceu de novo, meu irmão, você é espírito. Tem poder nas suas palavras. Vida e morte está nas suas palavras. O que é que você está falando? Minha vida não presta. Ninguém me ama. Eu não dou certo mesmo. Cuidado! Você é abençoado. E vai participar da ceia hoje. Tem bênção aqui, ó. Tem bênção aqui no corpo, tem bênção aqui no sangue. Esse corpo foi moído, sabe para quê? Para que a gente ande em paz.
para que a gente ande em saúde. Isaías, no capítulo 53, diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. Esse sangue aqui que está representado, que nós vamos participar, isso é o pagamento, chamado de propiciação pelos nossos pecados. Ei, irmãos, olha para mim, não é só pelos nossos não, o mundo todo. O pagamento está nesse sangue aqui, ó. Salvação ninguém compra. Pode queimar o corpo, vender tudo que tem e não compra. Tem que participar do sangue, tem que crer na obra de Jesus, tem que receber Ele como Senhor da sua vida. Só um é a propiciação. Pedro diz: não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi pelo precioso sangue de Jesus que nós fomos comprados para Deus. Isaías diz no capítulo 1, no versículo 17: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a lã, ainda que sejam vermelhos como os carmesins, se tornarão alvos como a neve. Se vocês quiserem, se vocês me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra, disse ele no versículo 18. Nós somos abençoados. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Tudo que você precisa já é seu. Como é, pastor? É. Tudo que você precisa já é seu. Deus já te deu. Aonde? Aonde, pastor? Eu estou doido para pegar. Eu estou precisando de R$5. R$5 já resolvia meu problema. Alguns aqui, talvez 50 mil não resolva. Já é seu. Eita, pastor, eu estou com um problema muito sério. É uma enfermidade muito grande. Já é seu. Estava conversando com o irmão. A pessoa teve um diagnóstico. Policistos, 4 cistos de 5 centímetros. Eu digo: acho minha esposa. Não podia engravidar. Tinha policistos. Tinha um cisto que era do tamanho de um limão. Fizemos a cirurgia. Ela fez a cirurgia. Os médicos disseram: é complicado. Tem uma endometriose. Fizeram a limpeza, ligaram tudo direitinho. Vamos atrás do tratamento. Foi atrás de uma médica, amiga minha, mas meia sem juízo. Ela disse: eu vou lhe engravidar. Ela fez: não, eu quero é que meu marido me engravide, né? E veio um pessoal dos Estados Unidos, e ela creu, e foi à frente, e recebeu a oração, e ela disse: é minha, é minha. Irmão, nós temos 2 filhos. Valentina vai fazer 9 anos, né? Eu nunca acerto. Valentina vai fazer 9 anos. Segundinho vai fazer 7. E não temos mais, porque ela disse: tá bom. Vocês estão entendendo? O que é impossível para mim e para você, irmãos, para Deus é possível. E Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Tem alguém que crê aqui? Amém. Pastor, minha situação é muito difícil. Meu irmão, você crê? A mulher chegou até Jesus: vamos lá na minha casa, minha filha passa mal. Jesus está conversando com ela, chegaram e disseram assim: morreu. Seu filho morreu. Jesus disse: crê somente. E aí? Chegou na casa dela, disseram: chororô. Ele disse: a menina está dormindo. O que estava chorando começou a rir. Choro falso. Já viu o choro falso? Conhece alguém que chora lágrimas de crocodilo? Falsidade. Começaram a rir de Jesus. Ele entrou no quarto, pegou a menina pela mão e disse: Tabita, come, levanta-te. Menina, levanta-te. A menina se levantou, ele deu a mãe: pronto, vá cuidar da sua filha. Deus abençoe. Foi-se embora. Se fosse eu. É por isso que não é. Tinha que ter um lugar especial para mim agora. Eu só ia sentar aqui atrás, só olhando vocês. Para Deus nós somos todos iguais, irmãos. Filhos, amados. Vocês estão entendendo? Pastor, o senhor está dizendo aí que o que eu preciso, que eu estou lutando tanto, já é meu. Exatamente isso, é o que a minha Bíblia diz.
Você só precisa aprender como. Como? Paulo diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 17: visto que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus, irmãos, ela é o meio pelo qual Deus colocou na terra para que a nossa fé, ela venha, ela cresça e ela amadureça. Amém? Então nós precisamos entender que a nossa fonte deve estar no Senhor. Você pode até trabalhar, e a Bíblia diz que quem não trabalha também não coma, mas não é seu empregador que é sua fonte, não. Ele é usado por Deus para lhe abençoar. A sua fonte está no Senhor. Os seus olhos devem estar no Senhor. A sua segurança tem que estar no Senhor. Aprenda, irmãos, em nome de Jesus, a ser guiado pelo Senhor. Estamos no tempo da política aí. O político vai prometer tudo. No fim não vai cumprir nada. Coloca os teus olhos no Senhor. Coloca teus olhos no Senhor. Eita, pastor, eu estou com uma promessa ali que se sair, vem de Deus. Vem de Deus. Porque se não vier, eu quero dizer, vai ser peso. Nós só precisamos agora daquilo que vem de Deus. Sabe? Eu sempre criei numa coisa assim, que eu dizia, o que é meu, o gato não lambe. Ou é o boi não lambe, um negócio assim. O boi, né? O que é meu, irmãos, é meu. O que Deus me deu, o diabo não vai tomar, não. Você deve ser assim também. O que Deus te deu é teu, irmãos. Ninguém vai tomar, ninguém vai roubar, ninguém vai levar. Você só precisa crer. Amém? Tem uma profecia que foi dada a um homem de Deus. Ele diz assim, olhe: aprenda a ser guiado pelo meu Espírito. Não preste atenção ou faça planos com base no que os outros, no que os políticos, no que a mídia vai dizer. Permaneça e se estabeleça na minha palavra. Preste atenção em mim. Eu lhe mostrarei as coisas que hão de vir. Você precisará se disciplinar e aprender a me ouvir com diligência. Todas as vozes terão um plano, mas a minha bênção é o lugar onde você deve estar. O meu reino está mais forte do que nunca. O mundo será abalado, mas o meu reino jamais. Mantenha os seus olhos na minha palavra. Ouça-me com atenção. Eu lhe guiarei. A minha palavra lhe falará e eu a cumprirei. Aprenda a me amar de todo o seu coração. Ame o meu povo como eu amei você. O amor nunca falha. O meu plano também não, diz o Senhor. O plano de Deus não falha. Eu tenho visto muitas pessoas planejarem para depois pedir a bênção de Deus. Irmãos, busque a Deus, porque os planos de Deus já são abençoados. Você está entendendo? Quando você segue o plano de Deus, você não precisa estar pedindo para Ele abençoar. O plano dele para a sua vida já é abençoado. E sabe o que foi que ele disse? Eu sei os planos que eu tenho a respeito de vós. São planos de paz e não de guerra. São planos de bem e não de mal, para dar no fim o que você deseja. Então o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida é plano de paz. E são bons planos. Nós só precisamos estar sensíveis. Catuca a pessoa que está do seu lado e diga: meu irmão, fique sensível. Diga: fique sensível. Diga ao Espírito Santo. Tem muitas vozes. Tem muitos planos. Ah, faça isso. Ah, faça aquilo. Ah, faça aquilo outro. Ah, invista naquilo. Ah, invista naquilo. Se achega ao Senhor. Se apega ao Senhor. Amém? E tu verás o que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém? Pessoal do louvor, os diáconos, vamos nos preparar para a ceia. A nossa ceia é aberta, amém? Nós cremos que a ceia, ela não é para condenação, e sim para a salvação. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23,
Ele diz: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e disse: tomai, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém, irmãos? Precisamos aprender a discernir o corpo. Duas verdades: discernir o sacrifício de Jesus por nós. Só somos participantes dele porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Desde o ventre da nossa mãe já tinha um plano para cada um de nós. Segunda parte: precisamos aprender a discernir o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, irmãos, são pessoas que estão na terra. Não sabemos quem, não sabemos onde. Não são as placas denominacionais, mas são pessoas que, como eu e como você, foram lavados no sangue de Jesus. Precisamos aprender a viver esse amor, a ajudarmos mutuamente. A Bíblia diz que os fracos devem suportar, os fortes devem suportar os fracos. Diz que quando nós carregamos as cargas uns dos outros, nós cumprimos a lei de Cristo. E a igreja tem entrado numa área que nunca deveria entrar, que era na área do juízo. Infelizmente, a igreja tem deixado de ser hospital para se tornar tribunal, julgando o que não sabe, muitas vezes falando de coisas que não tem conhecimento. E nós precisamos aprender a discernir uns aos outros, como participantes do corpo de Cristo. E precisamos aprender a andar em amor. É o mandamento de Jesus: ameis uns aos outros como eu vos amei. Precisamos aprender a amar. Amém? Amar não é concordar com o erro. Amar é falar a verdade, mas você fala direto para a pessoa. Vocês estão entendendo? Então eu queria dar um tempo, enquanto nós vamos estar servindo, vai estar passando o cálice com o pão e com o vinho. Cuidado quando você for pegar. Aqui na igreja são 2 cálices num só. Então você tem que levantar, você que está visitando. O pão está no cálice de baixo, certo? Só por uma questão de higiene mais. E o cálice de cima está o vinho, que representa o corpo e o sangue de Jesus. Você vai pegar na bandeja os 2 cálices, vai colocar aqui na sua frente e você vai orar a Deus. E vai se julgar e vai se avaliar. Aonde você não está sendo firme, aonde você não está sendo verdadeiro, sincero, primeiro para com Deus, depois para com você mesmo. E ali você vai conversar com o Senhor. Ali você vai orar ao Senhor. E o Senhor, irmãos, vai receber essa tua oração e vai te responder. E vai te guiar. E você precisa seguir a direção do Senhor. Pare de enrolar. Pare de procrastinar decisões que já eram para ser tomadas há muito tempo. O Senhor está esperando por você. Muitas vezes a gente diz assim: Senhor, eu estou esperando por ti. E o Senhor está dizendo de lá: e eu por ti. Quando é que tu vai me obedecer? Quando é que tu vai fazer o que eu te mandei?
E se tem uma coisa que Deus manda a gente fazer, irmãos, é amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem, alimentar os inimigos que estão com fome, dar de beber aos que estão com sede, vestir aqueles que estão nus. É difícil demais. Se você crê assim, para mim é muito fácil. É só obedecer. Eu fui militar, irmãos. Servi o exército brasileiro na minha adolescência. Foi o tempo que eu mais chorei na minha vida, porque meus pais cuidavam muito de mim. Só comia carne assada no óleo, na brasa. Não comia carne torrada, não comia verduras. E lá no exército você come ou então você morre de fome, irmãos. E eu aprendi muita coisa ali. E uma das coisas que eu aprendi foi: missão se cumpre, não se questiona a missão. Ordem é para ser obedecida. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E quando eu vim para o reino de Deus, eu aprendi: Deus manda porque Ele pode. Quem tem juízo, obedece ao que Deus manda. É na obediência que você vai ver a bênção de Deus vindo derramada sobre você poderosamente. Pare de considerar as coisas de fora. Seja guiado por dentro. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Nós vamos orar pelo pão, em nome de Jesus, amém? As mulheres hoje. Pai, graças te damos, Senhor, por esse elemento, Pai, que representa o teu corpo, Pai, que foi crucificado, Pai, por amor a todos nós. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de podemos compartilhar, Pai, desse amor tão grande, Pai. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Vamos orar pelo vinho também, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Amém. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse sangue, Senhor, que verteu ali na cruz do Calvário, Senhor, pelos nossos pecados, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tão grande amor, por tão grande salvação que o Senhor tem nos dado, Pai. E muito obrigada, Pai. Nós abençoamos esse sangue no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém? Vocês vão estar servindo, nós vamos estar ouvindo um louvor baixinho e vamos estar conosco mesmo meditando. Amém? Tem alguém que não fez Jesus como Senhor da sua vida e quer fazer nessa noite? O conselho que eu dou é: antes de participar da ceia, faça Jesus Senhor. O ministério da reconciliação é que Deus estava reconciliando consigo o mundo através de Jesus Cristo, não imputando sobre eles os pecados, mas chamando eles a se reconciliarem com Deus. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Louvado seja Deus. Pode servir em nome de Jesus. Com a criação
te adorarei. Aleluia. Tem alguém que não recebeu o cálice e gostaria? A igreja pode ficar em pé, em nome de Jesus. Eu queria que você trocasse seu cálice com a pessoa que está do seu lado, amém? Aqui é uma só massa que foi separada em várias partes. Somos participantes uns dos outros. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. E depois que nós comermos, voltaremos a ser uma só massa. Corpo de Cristo. Participante uns dos outros. E precisamos aprender a amar e respeitar uns aos outros. Contribuir de forma positiva para que o meu irmão possa alcançar o melhor dele em Deus. A bênção do Senhor, ela enriquece. E com ela não vem desgosto, não vem medo, não vem desonra, não vem trabalho, não vem temor. Amém, irmãos? Porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição em nosso lugar. Você pode dizer comigo, diga: maldito, nunca mais. Diga: eu sou abençoado para sempre, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então Jesus disse, na noite que foi traído, ele pegou o pão, deu graça e disse: é o meu corpo. Quando ele disse que ia comer da minha carne, os discípulos abandonaram. Ele estava falando prefiguradamente: vocês têm que participar de mim. Não é participar de uma igreja, mas participar de mim. Isso é o meu corpo que é dado por vós. E ele diz: todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês vão se lembrar de mim. Você pode participar em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu corpo que foi surrado. Obrigado, Senhor, pelo teu corpo que foi moído. O castigo que nos traz a paz hoje, a paz que excede todo o entendimento, estava sobre ti. Pelas tuas feridas nós fomos sarados. Eu sou sarado, Pai. Eu te agradeço pelo mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificando meu corpo mortal, Pai. Graças te dou e ordeno meu corpo entrar em equilíbrio agora, em nome de Jesus. Células, entrem em equilíbrio agora, em nome de Jesus. Taxas, entrem em equilíbrio agora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela sabedoria que vem do alto, para comer correto, para viver correto, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus, sendo guiado pelo teu Espírito. Graças te dou pelas tuas sagas. Eu fui sarado da cabeça até os pés. Eu ando em saúde divina, Pai, e te dou graças em nome de Jesus. Semelhantemente, depois de cear, ele pegou o cálice e disse: isso é o meu sangue, que é dado por vós. Todas as vezes que beberdes, você vai anunciar a minha morte até que eu venha. Eu morri não para mim mesmo,
morri para você. Amém? E a Bíblia diz que ele viu o trabalho da sua alma e ficou satisfeito, porque Deus aceitou o justo pelos injustos. E João diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, em que fôssemos chamados filhos de Deus, e verdadeiramente somos seus filhos. Participe e receba perdão em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão, teu sangue carmesim, que verteu sobre a terra. E Deus viu a obra da sua alma e ficou satisfeito. Este sangue é o novo e vivo caminho que nos dá acesso ao Santo dos Santos, que nos dá acesso ao trono do Todo-Poderoso. Pai, muito obrigado. Eu te agradeço por tão grande salvação, visto que não fui comprado por coisas corruptíveis como prata e ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus, o teu Filho, Pai. Graças te dou, porque todos os meus pecados estão perdoados. Tão distante é o ocidente do oriente, assim o separa as minhas transgressões. E eu te agradeço, Pai, pela consciência de justiça. Justificado, pois, mediante a fé, eu tenho paz contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Os diáconos vão recolher os cálices. Em nome de Jesus. Você pode conduzir aos corredores. E a igreja pode sentar por um minuto. Eu tenho alguns avisos para dar. Como os irmãos sabem, nós estamos às vésperas da nossa conferência de mulheres, amém? Estamos recebendo a pastora Carla lá de Natal, juntamente com uma caravana que vai vir de lá. Se eu não me engano, o nosso amado Luciano Martins vai estar conosco também. Um homem de Deus vai estar aqui conosco, amém? E precisamos preparar a igreja para isso. Então é importante que os homens estejam já se colocando à disposição aí de outros homens